Brasília acordou com uma notícia que ninguém esperava naquele momento. Não foi um vazamento de bastidor. Não foi uma operação policial. Não foi uma acusação nova. Foi um movimento silencioso que aconteceu longe das câmeras e que, quando veio à tona, mudou completamente o equilíbrio de forças num dos conflitos institucionais mais tensos dos últimos anos. A Polícia Federal fechou com Andrei Rodrigues. Não de forma discreta, não de forma ambígua, de forma pública, coordenada e explícita. E quem sentiu o peso disso de maneira mais direta foi o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A pressão que já existia aumentou, e desta vez, com um componente que o ministro claramente não havia calculado no tabuleiro. Para entender o que está em jogo aqui, é preciso voltar alguns passos. Porque esse não é o começo de um conflito. É o momento em que um conflito que vinha crescendo em silêncio explodiu para o centro do debate institucional brasileiro. André Mendonça é ministro do Supremo Tribunal Federal desde novembro de 2021, quando foi indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro como o chamado terrivelmente evangélico, uma promessa de campanha cumprida a favor de uma base eleitoral específica. Desde que assumiu a cadeira, Mendonça acumulou a relatoria de processos que hoje figuram entre os mais sensíveis em tramitação no país. Entre eles, investigações que envolvem o escândalo do INSS e o caso do Banco Master, dois inquéritos com bilhões em jogo e conexões que atravessam diferentes esferas do poder. Antes de continuar com essa revelação aqui, presta atenção. O problema não é só descobrir o que está acontecendo. O problema é conseguir juntar as peças sem se perder no meio do caminho. Pensando nisso, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado para quem gosta de se antecipar. Dito isso, vamos continuar. Mas o que começou a provocar desconforto crescente dentro da própria Polícia Federal, dentro do STF e nos bastidores do governo, não foi a quantidade de processos sob sua relatoria. Foi a forma como ele passou a conduzir essa relatoria. Segundo apurações de jornalistas que cobrem o STF, Mendonça teria começado a atuar de maneira que extrapolou o papel técnico de um relator. Em vez de analisar pedidos e autorizar ou negar medidas dentro do que a lei permite, ele passou, de acordo com o que circulou nos bastidores, a orientar diretamente a direção das investigações, a cobrar da Polícia Federal esforços concentrados em frentes específicas, a determinar que dados apreendidos em operações chegassem ao seu gabinete antes de passarem pelos protocolos técnicos estabelecidos pela própria corporação. E é aqui que o nome de Andrei Rodrigues entra com todo o peso. Rodrigues é o diretor-geral da Polícia Federal. É ele quem comanda a corporação. E é ele quem, segundo o que chegou à imprensa, reagiu às interferências de Mendonça. Primeiro, internamente. Depois, de um jeito que o país inteiro foi obrigado a perceber. Os 27 superintendentes regionais da Polícia Federal, um representante de cada estado, assinaram uma nota coletiva defendendo Andrei Rodrigues e a autonomia da corporação. Foi um movimento sem precedente claro na história recente da PF. A cúpula regional da polícia, em uníssono, colocando o corpo na frente de seu comando e mandando um recado que não precisou citar nomes para ser compreendido por todo mundo. Quando uma instituição inteira se fecha dessa forma, significa que a tensão já estava insuportável nos bastidores. Mas antes de continuar, é importante separar o que se sabe com precisão do que ainda está sendo apurado. Porque nesse caso específico, os fatos verificáveis já são graves o suficiente para dispensar qualquer exagero. O que está confirmado é que Mendonça é o relator das investigações do INSS e do Banco Master. O que está sendo apurado, com base em relatos de fontes próximas ao processo, é a extensão exata das interferências na condução técnica dessas investigações. As informações que vazaram para a imprensa descrevem reuniões diretas entre o ministro e delegados, orientações sobre frentes de investigação
e acesso a dados antes da conclusão dos protocolos de custódia. Cada um desses elementos, se confirmado, representa uma ruptura com o modelo que separa a função do investigador da função do julgador. Um relator que dirige a investigação deixa de ser árbitro, e árbitro que vira jogador contamina o jogo inteiro. A cadeia de custódia é um ponto que merece atenção especial, porque poucos compreendem por que ela importa tanto. Quando a Polícia Federal apreende um dispositivo digital em qualquer operação, existe um protocolo rigoroso antes de qualquer pessoa ter acesso ao conteúdo armazenado. Os dados precisam ser copiados com segurança, analisados por técnicos certificados e registrados formalmente, tudo para garantir que nada foi alterado, acrescentado ou removido durante o processo. Sem esse protocolo, qualquer defesa pode questionar a integridade das provas em juízo, e um juiz é obrigado a levar esse questionamento a sério. Se dados foram repassados ao gabinete de Mendonça antes da conclusão desse processo, a consequência prática é que os próprios processos que ele relata podem ter a validade das provas comprometida. Não por inocência dos investigados, mas por um erro de procedimento cometido pelo próprio responsável por julgar o caso. Isso não é especulação sobre o futuro. É uma consequência técnica direta que especialistas em processo penal já apontam como preocupação concreta. E esse detalhe, que ainda está sendo investigado com profundidade, é exatamente o que torna a nota dos 27 superintendentes algo mais do que uma defesa de um diretor. É uma sinalização de que a integridade técnica das investigações estava sendo colocada em risco por quem deveria protegê-la. O governo sentiu a dimensão do problema na mesma hora, e é exatamente por isso que tanta gente se confunde quando esse assunto aparece. Uma peça sozinha nunca mostra o tamanho real da história. Para quem quiser ter isso reunido de forma mais clara, eu deixei um presente na descrição e também no primeiro comentário fixado. Mas continua comigo, porque ainda tem mais. O ministro da Justiça foi convocado para uma reunião com Mendonça. O advogado-geral da União entrou como mediador. A reunião aconteceu, e o que chegou à imprensa como resultado dela revelou um impasse que a diplomacia política não tinha condições de resolver. Mendonça afirmou, na ocasião, estar preocupado com a independência da Polícia Federal. A ironia desse argumento não passou despercebida. A mesma pessoa que, segundo as apurações, teria restringido a capacidade do diretor-geral de movimentar funcionários de sua própria equipe, analistas, técnicos, servidores administrativos, ia a uma reunião expressando preocupação com a autonomia da corporação. A avaliação que circulou nos bastidores foi direta. O governo saiu da reunião sem resolver nada de substancial. O espaço foi ocupado pela narrativa do ministro, mas a realidade dos bastidores contava uma história diferente. O problema mais profundo ficou visível nesse momento. O executivo tem capacidade limitada de conter um ministro do STF. Wellington Lima e Jorge Messias podem pressionar politicamente. Mas pressão política sem consequência formal dificilmente move quem ocupa uma cadeira vitalícia no tribunal mais alto do país. E foi exatamente por isso que a PF percebeu que precisava de uma resposta que fosse além da reunião de cúpula. Foi exatamente por isso que 27 superintendentes assinaram um documento público. Porque dentro dos limites do que é possível fazer institucionalmente, essa foi a resposta mais contundente que a corporação encontrou para sinalizar que havia um limite e que ele havia sido ultrapassado. Só que existe um elemento nessa disputa que poucas análises estão conectando com clareza. Os processos que Mendonça concentra nas mãos são, em grande parte, aqueles nos quais os investigados possuem vínculos com o campo político que o indicou ao STF. Essa coincidência, por si só, não prova absolutamente nada. Mas, quando ela se combina com a assimetria no ritmo das investigações,
Maior velocidade e visibilidade pública em alguns casos, ritmo completamente diferente em outros, com vínculos específicos, a pergunta que emerge é legítima e ainda não tem resposta técnica satisfatória. Quem escolhe o ritmo? Quem define a urgência? E quando a balança pende de forma consistente para o mesmo lado, que palavra descreve isso com mais precisão? A pressão sobre Mendonça aumentou de maneira irreversível depois que a PF fechou com André Rodrigues. Não porque alguém vai puni-lo amanhã. A arquitetura institucional não funciona dessa forma. O impeachment de um ministro do STF exige a aprovação do Senado, uma casa controlada por forças com seus próprios interesses nas investigações em curso. O Ministério Público pode questionar atos processuais, mas a disposição do Procurador-Geral de ir diretamente contra o STF é, historicamente, limitada. O plenário da Corte tem o poder de rever atos de um relator, mas exige que colegas exponham publicamente divergências com um colega de corte. E isso tem custo interno alto. O caminho mais provável não é um único ato definitivo. É uma pressão acumulada que vai estreitando o espaço de manobra de Mendonça, até que determinadas posturas se tornem insustentáveis. Esse processo já começou. A PF mostrou que não vai dobrar. André Rodrigues tem a corporação do lado dele. Tem 27 assinaturas. E tem algo que Mendonça subestimou. Quando uma instituição entende que sua autonomia técnica está sendo comprometida por quem deveria protegê-la, ela encontra formas de resistir mesmo dentro dos limites formais que possui. O que está em disputa aqui não é apenas a relação entre um ministro e um diretor de polícia. É uma questão muito maior. Onde termina a legitimidade de um relator e onde começa a invasão do espaço de outras instituições? Quem fiscaliza os fiscalizadores? E o Brasil tem mecanismos reais para responder a essa pergunta quando o agente que extrapola está no topo do sistema jurídico? Essas perguntas não têm resposta simples. Mas o fato de elas estarem sendo feitas em voz alta, dentro do próprio STF, dentro do governo, dentro da corporação que deveria ser parceira do tribunal, já representa uma mudança significativa no tabuleiro. André Mendonça entrou nessa disputa como quem avançava sem encontrar resistência formal. Cada decisão era uma jogada ofensiva. Cada orientação era cumprida. Cada restrição imposta ao diretor-geral permanecia em vigor sem consequência visível. Até que a resposta chegou. E por essa, ele claramente não esperava. O jogo virou. Não de forma espetacular. Não com uma decisão histórica que todo mundo vai lembrar daqui a 10 anos, mas de forma real, porque o espaço de manobra de quem avança em silêncio se fecha quando as instituições que ele tentou controlar decidem que chegou a hora de mostrar onde está o limite. As próximas semanas vão revelar se essa pressão é suficiente para produzir mudanças concretas. Se as investigações do INSS e do Banco Master vão retomar um curso técnico autônomo. Se o STF vai, internamente, colocar algum freio formal nas atuações de seu relator. E se o governo vai transformar pressão política em consequência real. O que já está claro é que André Rodrigues não está sozinho. E que a Polícia Federal enviou uma mensagem que, desta vez, não pode ser ignorada. Antes de encerrar, deixa eu te falar uma coisa importante. Depois de um vídeo como esse, muita gente sai com a sensação certa, mas sem o material certo. E isso faz diferença, porque amanhã, quando esse assunto voltar, alguns vão estar preparados e outros vão ter que tentar lembrar de cabeça. Para você não ficar no segundo grupo, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. Antes de terminar, eu quero pedir uma ajuda muito importante. Meu amigo João Ribeiro, ex-jornalista, acabou de criar um novo canal no YouTube chamado Brasil Soberano. Lá, ele está mostrando bastidores do poder e do governo que muitas vezes não aparecem com destaque nos grandes veículos de comunicação. E um canal novo só consegue sobreviver
se as pessoas ajudarem a fazê-lo chegar mais longe. Por isso, a sua inscrição é essencial. Abra agora a barra de pesquisa do YouTube e digite Brasil Soberano, João Ribeiro. Procure o canal Brasil Soberano, entre nele e clique em inscrever-se. Depois, assista a um dos vídeos, deixe um comentário e compartilhe com outras pessoas. Quanto mais gente fizer isso, mais difícil será para esse tipo de informação ficar escondido ou simplesmente não chegar ao público. Repito, pesquise no YouTube por Brasil Soberano João Ribeiro. Inscreva-se, assista e compartilhe. Se você acredita que diferentes vozes precisam ter espaço para mostrar o que acontece nos bastidores do poder, ajude o canal Brasil Soberano a crescer.